E agora o assunto é o sistema de controle e a ampliação da transparência social dos serviços públicos do governo de Mato Grosso, que são algumas das tarefas que devem ser executadas pela Controladoria Geral do Estado. E é para falar sobre as atividades que vêm sendo executadas pela CGE, que é a Controladoria, em 2021, e também sobre outros assuntos, é que a gente conversa ao vivo com o Controlador Geral do Estado, Emerson Hayashida. Boa tarde, controlador. Boa tarde. Boa tarde, Soji. Boa tarde, Camila. É um prazer, uma satisfação tão grande estar aqui com vocês para esclarecer um pouco da nossa atividade enquanto órgão de controle interno do Poder Executivo. Um trabalho importante da Controladoria são aqueles famosos acordos de leniência, ou seja, as empresas que se envolveram em atos de corrupção. Quanto é que a Controladoria Geral do Estado, nesse governo, já conseguiu recuperar de dinheiro roubado que voltou aos cofres públicos, controlador? Nesse mandato do governador Mauro Mendes, a gente já recuperou algo em torno de 190 milhões em acordos de leniência firmados com as empresas que cometeram algum ilícito administrativo e que se reconheceram e que se reabilitaram desse ilícito, e a gente conseguiu recuperar esse montante. E a Controladoria, falando nesse assunto, secretário, juntamente com a Cinfra, aplicou uma multa ao consórcio VLT de aproximadamente 96 milhões. Essa multa, isso na verdade devido a irregularidades no contrato, ao pagamento de propinas também, e tudo isso resultado do que a gente vê todos os dias aí, um rasgo na cidade, né? E sofremos também as consequências disso. Quando essa multa será paga e também quais foram as penalidades e as consequências para essas empresas? Essa multa ainda está, como a decisão foi recente, ainda cabe recurso para as empresas, né? Ela está dentro do prazo de recurso. E aí, após, se houver um recurso dessas empresas, elas serão julgadas e aí contará o prazo para recolhimento dessas multas, né? Então, isso ainda está em fase de recurso, a efetivação dessas multas ainda demora um tempo pelo procedimento adotado para que as empresas possam recorrer ou recolher o recurso, né? Agora, essa multa aí, por exemplo, ao consórcio VLT, as empresas do consórcio VLT, ela coloca essas empresas naquela situação de não idônea para poder fazer negócios com o poder público, é isso? Isso, essa é outra punição dentro do processo de responsabilização de pessoa jurídica da lei anticorrupção, né? Então, assim, uma parte de punição da lei anticorrupção, que é a multa, e a publicação extraordinária de grande circulação da condenação, da decisão condenatória. A questão da idoneidade, essa punição é da Lei 866, né, a antiga Lei de Estações, ou da Lei 12462, que é da RDC. Então, elas foram punidas por terem cometido atos administrativos, atos indevidos, ilícitos, no procedimento da contratação. Então, elas foram punidas pela Lei Anticorrupção da multa e publicação e punidos pela Lei 8666 e 12462. Da RDC, pela contratação. Controlador, uma questão aí que não é muito fácil de entender. Nesse caso aí, a empresa é considerada inidônea e ela não pode negociar, celebrar contratos com o poder público, ok? Isso. No outro lado, a empresa que faz um acordo de leniência, ela continua prestando serviço normalmente para o poder público? Isso. Não é uma contradição isso? Ajudou o seguinte, ajudou a desviar dinheiro público. E aí o seguinte, uma é inidônea e a outra pode continuar prestando serviços, às vezes envolvendo aí milhões e milhões de reais. Sim, é o que a lei permite. Quando você faz um acordo, você reconhece esse ilícito, né, e aí você ressarce todo esse dano e mais uma multa pela prática do ilícito e continua a vida normal. É uma espécie de, se usar o paralelismo, ou a colaboração premiada da pessoa jurídica. Se usando uma linha de comparação. Controlador, e também, o senhor citou a lei anticorrupção, ela também prevê e exige que as empresas tenham todo um programa, né, de integridade para que haja um compliance. Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é isso, esse conceito que está tão difundido, né, e se toda empresa é obrigada a seguir esse programa hoje.
O programa de integridade no Brasil é relativamente novo, né, para a administração pública, né? Inclusive veio com a lei 12846, que é a lei anticorrupção, onde as empresas, né, que celebrarem acordo de leniência, ela precisa ter um programa de integridade, precisa adotar um programa de integridade para que evite e mitigue risco de desvios. Então, o programa de integridade nada mais é uma espécie de você fazer a coisa certa no momento certo, independente de situação. São regras, não é só regras que devem ser cumpridas, mas a conduta ética da empresa, as regras que são impostas precisam ser seguidas. Então, assim, o programa é muito mais amplo do que só cumprir regras. Controlador, antes de encerrar, causou algum estrago? O estrago foi grande, esta invasão, este ataque de hackers no sistema de gestão do governo estadual? Olha, ainda não tem esse dado de dano, né? A princípio não houve um prejuízo no banco de dados. Está sendo analisado pela MTI, né, que é responsável pela tecnologia do Estado, para verificar qual foi o estrago efetivo dessa invasão do site. Mas vai ter que aperfeiçoar o sistema. Sem dúvida, sem dúvida. O aperfeiçoamento é constante, né? Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa atividade enquanto órgão de controle interno. Muito obrigado, boa tarde a todos.